Oi, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui o pessoal que está chegando. Hoje a gente resolveu fazer uma live extraordinária para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa loucura que nós estamos vivendo, mas com certeza nós vamos juntos superar todo esse momento, não é mesmo? Então, deixa eu ver, o pessoal está entrando aqui. Vamos lá, vamos receber o nosso convidado. Tudo bem, Ítalo está chegando. Nosso convidado aqui, vamos tentar mandar para ele um convite, para ele entrar com a gente aqui. Vamos lá, quem mais está aqui? A Silvia. Doce entrou, muito bom, gente. Então, você pedir para entrar, Lázaro, fica mais fácil, viu? Porque o botãozinho aqui hoje, você precisa pedir para entrar, tá bom? Hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre toda essa loucura, sobre as restrições todas que estão acontecendo aí nos municípios. Isso realmente tem causado dúvidas, muitas dúvidas, nos nossos associados nível Brasil, né? Então a gente está fazendo essa live para esclarecer, mas seria interessante. Lá, vamos ver. A gente está enviando um convite para o nosso convidado deixa eu ver aqui no canal oficial dele. Vamos ver se o Lázaro. Agora sim. Olá, boa tarde, tudo bem, doutor Lázaro? Seja bem-vindo com a gente aqui. Olá, olá. Oi, presidente, tudo bem? Me ouve bem? Sim, tá tudo certinho. Hoje a gente precisava conversar, né? Aqui é um bate-papo, tá chegando bastante gente aí, olha, a Fortaleza tá presente, o Douglas também tá com a gente, muita gente chegando, e porque nós estamos com tantas restrições pelo país todo, né, Lázaro? Os nossos associados tá demandando assim muitas dúvidas e a gente precisa realmente esclarecer. Então, boa tarde para todos que estão aqui com a gente. A Adriana está aqui também chegando. Antes de mais nada, Lázaro, eu gostaria de dizer o seguinte, que tempos, e aí público também, né? Tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas certamente juntos nós superaremos todos esses desafios. Não tenho dúvida disso. Então, essa live extraordinária tem mesmo um objetivo, espero que sirva de utilidade pública, porque nós sabemos que a segurança eletrônica é uma atividade essencial, assim como outras atividades que também não param para que ela continue operando, né? Mas isso tudo que nós estamos vivendo, nós não estamos imunes a nada. Nós todos precisamos trabalhar, todos temos compromissos, projetos, sonhos, responsabilidades, né? Então, essas sucessivas restrições que estão acontecendo vêm mesmo colocando em risco um equilíbrio econômico. Então, fica aqui a nossa solidariedade a todos os empresários e também aos seus colaboradores de todos os segmentos da economia. Nós estamos sim preocupados com a segurança eletrônica, mas estamos preocupados também com aqueles que pararam, com aqueles que estão cortando contratos, porque com as portas fechadas, como é que eles sobrevivem para continuar pagando a atividade essencial como a segurança eletrônica? Então, é um momento bastante delicado, né? Mas que a gente está aqui para unir, para nos ajudar, para esclarecer dúvidas. Então, gente, sejam bem-vindos, todos que estão chegando aí. Não deixe de perguntar, tirar as suas dúvidas. E o lockdown, né? O que é isso exatamente? Porque o que acontece, Lázaro, a gente percebe que as pessoas estão utilizando termos completamente equivocados, né? Então, nós estamos vivendo essa realidade de lockdown. Quais os impactos para a tomada de decisão das empresas de segurança eletrônica, né? Essas e tantas outras perguntas nós vamos tratar aqui na live, tá bom? Então, não deixem de compartilhar suas dúvidas, o pessoal está chegando devagarzinho aí. Então, eu queria dizer o seguinte, essas mudanças não param de acontecer e nós vamos tentar sanar dúvidas de vocês. É isso, Lázaro, eu queria que você fizesse aí a sua contextualização inicial.
É isso mesmo, Selma. Eu estou aqui enquanto eu falo, eu tentei me conectar pelo computador, não deu, vai pelo aqui pelo celular. Mas vamos lá. Eu vou partir, Selma, se você me permite, eu quero partir do seu comentário. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão do impacto para a sociedade de um modo geral, né? A gente representa aí uma atividade essencial, que é a segurança eletrônica, e o que não imuniza, né, esse segmento dos desdobramentos da pandemia, mas também nos faz pensar muito na realidade daquelas atividades que não são consideradas essenciais e que têm desafios ainda maiores. Então, nós temos muitos problemas. Acho que a BES está de parabéns por ter decidido fazer essa live em meio a esse feriadão totalmente inesperado, Sim. para sanar tantas dúvidas, porque não param de chegar dúvidas, aflições dos empresários de um modo geral a respeito da tomada de decisão, como eu lido com isso, qual que é o impacto em termos trabalhistas, em termos de funcionamento, em termos de responsabilidade contratual, né, para a prestação de serviço para o consumidor final. Nós temos uma série de desdobramentos a partir das decisões repentinas do poder público, longe da gente, né, Selma, querer criticar simplesmente, mas a gente sabe que medidas repentinas ou o cálculo equivocado de algumas providências, ele pode gerar prejuízos muito grandes, né, de proporções incalculáveis. Então vamos ver se a gente consegue tratar de um panorama aqui para pacificar aí alguns temas aí. É por isso que eu digo, eu deixo aqui a nossa solidariedade com tantos empresários, tantas pessoas que precisaram parar nesse momento, mas nós estamos juntos aqui. Espero que a gente seja bastante claro, objetivo e que essa live sirva como de utilidade pública, e nós vamos também depois compartilhar o vídeo no nosso canal do YouTube. Não deixem de nos seguir lá para mais informações. Então, começar, vamos por partes, né, Lázaro? Então, esse termo lockdown, todo mundo agora, as notícias assim, o Estado, o município entrou em lockdown. Então, explica para o nosso público exatamente o que é o lockdown. Perfeito, vamos partir do começo, que a gente gosta de americanizar alguns termos, porque vem demais, né? E o lockdown, a exemplo de outras palavras que a gente vê circulando aí, compliance, stakeholders, várias palavras muito comuns aí no meio empresarial, que acabam, às vezes, talvez gerando até mais dúvidas e, com certeza, equívocos até no tratamento legal no Brasil. Lockdown é uma palavra, uma tradução literal do lockdown é a interrupção, no caso das atividades. Eu teria uma parada completa, uma parada geral e, evidentemente, com raríssimas exceções. Um exemplo, né, Selma, que discutimos muito ano passado foi quando a pandemia se alastrou pela Europa e nós tivemos notícias lá da Itália, né? Vocês que têm conhecidos lá, parceiros na Itália, parentes, né, mandavam vídeos via WhatsApp dizendo, olha, se você for pego na rua durante o lockdown, você pode ter sérios problemas com as autoridades, porque estamos em quarentena geral, é um cenário feio, em que até um membro da família era autorizado aí ao supermercado para comprar o que era essencial, etc. No Brasil, houve uma vulgarização do termo lockdown. Tanto que até algumas leis, e depois a gente vai citar, usou essa palavra no texto da lei, lockdown, mas a rigor nós não estamos tendo lockdown. Lockdown é uma medida restritiva muito mais severa, que por enquanto nós não vimos em lugar algum. E aí nós vamos falando aos poucos. Lockdown, na verdade, a gente está vendo uma popularização do termo, mas não a consequência do lockdown, que seria uma parada geral. Até porque, como veremos, as atividades essenciais estão podendo funcionar normalmente. Perfeito. Então, seria interessante. Eu até anotei algumas questões aqui por conta das demandas que chegam até nós, né? Vamos falar um pouquinho, vamos fazer um giro pelo Brasil, mas vamos começar. Bom, São Paulo, a gente está vivendo esses feriados antecipados e eu acho importante explicar essa diferença, né? As medidas restritivas, elas foram impostas pelo governo. Tá certo? E o feriado antecipado foi imposto pelo município de São Paulo. Então, as pessoas confundem um pouco essas questões, né, Lázaro? E no Espírito Santo, está em lockdown? Olha, vou
vou tentar compatibilizar todos esses pontos. Partindo do panorama, que eu acho que foi um ótimo começo. Temos medidas em cadeia, em cascata. E São Paulo, por ser um importante PIB do país, acaba sendo uma referência. O que acontece em São Paulo tende a ser replicado em outros lugares. Porém, na pandemia, a gente está vendo um outro fator que está impactando na tomada de decisão do poder público, que é o índice de ocupação dos leitos, né, de UTI para tratamento de Covid. E isso está sendo muito determinante para a tomada de decisão e, convenhamos, né, as autoridades têm um receio muito grande de parecerem omissas diante da pandemia. Tem lugares no mundo que entendem que o lockdown, já concluíram que o lockdown não funciona. Lockdown não vai resolver. Tem lugares aí que você compara que houve lockdown, outros não, e que os efeitos, o volume de óbitos, infelizmente, foi grande igualmente, tanto para aquele lugar que houve lockdown, quanto para aquele que não houve. Então, existem esses fatores que nós não conseguimos dissociar da nossa análise aqui. Aí, em São Paulo, por exemplo, tudo começou... Na verdade, eu estou partindo aqui daquele decreto do Bruno Covas, do prefeito de São Paulo, que ele resolveu antecipar feriados, hein, Selma? Isso aí, até você gravou um vídeo que foi muito importante, porque as pessoas estavam tendo muitas dúvidas sobre misturando impactos para o trabalho, quanto custa trabalhar em um feriado, porque é caro, né? É um dia feito por descanso, como regra, e confusão com atividades... Desculpa, gente, vocês estão ouvindo aqui uma sirene, eu espero que não seja uma ambulância, hein, aqui nas proximidades. Mas espero que o áudio esteja bom aí, viu, Selma? Tá legal? Tá dando para ouvir, pode falar. Uhum. Então, tudo bem. Nós tivemos uma medida, como você bem colocou, em São Paulo, nós temos lá desde o ano passado um Plano São Paulo, que aqui em São Paulo está sendo tratado assim. Plano São Paulo, que estabelece faixas de restrição de acordo com o avanço aí da pandemia, da contaminação. Essa fase, ela implica em classificações periódicas do estado inteiro em termos de restrição de atividades. Atualmente, já há mais de 2 semanas, a gente se encontra na fase vermelha, fase emergencial, que implica na impossibilidade de atividades diversas, do funcionamento de diversas atividades, exceto atividades essenciais. Segurança eletrônica não está impedida de trabalhar na fase vermelha que estamos hoje. Aí, nesse curso dessa fase emergencial, o prefeito de São Paulo, que é uma das cidades, se não uma das mais importantes do Brasil, acabou decretando a antecipação de feriados, com base numa legislação específica da Câmara de Vereadores de São Paulo. Eles resolveram trazer para tempo presente um monte de feriado. E aí o que aconteceu? A gente começou a enxergar um efeito cascata nas cidades limítrofes de São Paulo, né, na Grande São Paulo, a chamada Grande São Paulo, cidades do interior de São Paulo, Baixada, Litoral, e aí a coisa foi além, outros estados começaram a fazer o mesmo. E aí nossos canais, os canais da BESE, começaram a ser bombardeados com dúvidas do tipo, opa, com antecipação de feriados, eu, segurança eletrônica, posso funcionar? E aí a gente percebeu que até entidades muito sérias, muito competentes, se enganaram nisso, né, Selma? Acabaram entendendo que realmente se tratava de uma restrição, que aqui em São Paulo eles estavam isentos, a atividade de segurança, por exemplo, ou atividades que não pudessem sofrer descontinuidade, estavam abarcadas em um parágrafo específico, um artigo específico desse decreto de São Paulo, e a BESE veio e desmistificou isso. É segurança urbana, né, Lázaro? Isso, eu acho que vale até a gente voltar daqui a pouco desse ponto, mas para eu focar aqui na sua pergunta sobre o panorama geral, daqui deste gatilho nós tivemos medidas no Rio de Janeiro, tivemos medidas no Espírito Santo. No Espírito Santo, que você perguntou também, foi anunciado pela mídia que o governador lá do Espírito Santo teria decretado lockdown. Mais uma vez a gente vendo essa palavra aí circulando, quando nós não conhecíamos os desdobramentos da medida lá em Espírito Santo, que os índices de contaminação estavam bem alarmantes. Até agora, nós não conseguimos levantar o inteiro teor do decreto, mas não vimos a paralisação total como é característica do lockdown. Mas a gente percebe que mesmo naqueles estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, que está na fase preta,
que a gente pode falar um pouquinho também, nenhuma dessas atividades, desses mercados, desses territórios tiveram efetivamente o lockdown. Aqui no litoral paulista, né, paulistano, litoral paulista, né, na Baixada Santista, nós tivemos, por exemplo, uma medida que circulou nos grupos de WhatsApp que falou em lockdown no texto da lei. Isso é aqui só uma cultura inútil. Cabe, Selma, uma cultura inútil rapidinha? Mas cabe, com certeza cabe. Cultura é importante. Eu brinco aqui que é cultura inútil, mas na verdade não é. Na Constituição diz que o nosso vocabulário, o vernáculo, né, no Brasil é o português. Por mais que a gente goste de enflorear as coisas, eu não posso escrever um texto da lei com termos em inglês, por mais que eu entenda que esses termos sejam populares e mesmo a pessoa que não fala o idioma vai entender. Isso está errado, porque eu limito o acesso. Selma, eu até lembrei de você quando eu li o texto, porque você sempre fala, poxa, vamos tentar ser objetivo e simples para as pessoas entenderem que é uma forma de democratizar o acesso à informação. Mas no texto da lei, às vezes, você vê que ele não alcança todo mundo. Então, lá no litoral santista, foi falado do termo lockdown no texto da lei, do decreto lá de uma... Mas eu entendi depois que foi uma medida estratégica política, porque quando foi decretado a antecipação de feriados em São Paulo, espertamente a gestão do litoral ficou preocupada. Peraí, São Paulo parou, todo mundo vai descer para o litoral achando que estamos num grande feriadão para curtir a praia. E isso é um perigo total, tanto que saiu nos noticiários aí, praias e praças lotadas no feriadão. Um efeito colateral dessa medida talvez precipitada. É verdade. E o Rio de Janeiro, Lázaro? Rio de Janeiro nós tivemos algumas questões importantes também, né? Eu acho que seria interessante comentar sobre o Rio e a fase preta do Rio Grande do Sul. Até nós trouxemos a semana passada a nossa convidada lá do Rio Grande do Sul e ela falou, lamentavelmente, estamos na zona preta, né? Então, fala um pouquinho sobre o Rio e Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu vou começar pelo Rio de Janeiro, então, porque nós enfatizando também que é aquela questão que, mais uma vez, eu tenho que enaltecer a presidente pela preocupação com o Brasil e não só determinadas capitais, por exemplo. Nós temos empresas que atuam no Brasil inteiro. Aqui deu uma travadinha para mim, tá normal, Selma? Posso seguir? Pode sim. Tá falhando um pouquinho, mas é assim, ó, a gente soltou, obviamente, sob caráter emergencial, os esclarecimentos em relação às medidas de antecipação de feriado em São Paulo. Porém, outros estudos foram feitos também, respondendo aos associados, as dúvidas e tudo mais, para esses estados outros, né? Então, acho que Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul agora seria importante você passar e aproveito para dizer para as pessoas que estão acompanhando aqui, porque, como já disse, esse vídeo depois nós vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube e espero que sirva de utilidade pública para tirar mais dúvidas dos associados. Claro que a gente trata de particularidades específicas que chegam para a gente, mas aqui é um momento que, se você tiver a oportunidade de estar com a gente, aproveita a tua dúvida, pergunta, que a gente tenta esclarecer o mais rápido possível. Boa tarde a todos que estão chegando agora, Sidor, e outros que... O Neves também está aí com a gente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Lázaro. Perfeito, Selma. Até pegando carona na sua fala, você lembrou muito bem, a gente partiu de São Paulo porque começou em São Paulo. O decreto de antecipação de feriados como uma medida repentina e de tanto que a gente vê depois uma série de medidas sucessivas. Inclusive ontem foram editadas medidas em algumas localidades, em algumas cidades, e a gente está mapeando tudo isso. Mas no Rio de Janeiro, diferente, muita gente comparou. Nós temos empresas lá no Rio de Janeiro, associadas à ABESE, inclusive um abraço a todas as empresas que sempre nos ajudam, inclusive, a sabermos quase que em tempo real o que está acontecendo, embora nós também acompanhamos. Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma medida do governo do Estado a respeito da antecipação de feriados. E aí, qual que é a importância disso? Eu quero abrir um parênteses aqui para reforçar uma coisa muito importante, Selma. Cuidado com a origem da regra, da norma do poder público. Eu tenho que avaliar medida a medida.
Porque em São Paulo, fazendo um paralelo com São Paulo, nós tivemos uma medida do prefeito da cidade que antecipou feriados baseado numa permissão da Câmara de Vereadores. Então, o decreto aqui de São Paulo tratou exclusivamente de antecipação de feriados. No Rio de Janeiro, nós tivemos uma outra autoridade, que foi o governo, como se fosse o governo de São Paulo, mas lá no Rio foi o governo do estado do Rio de Janeiro, que resolveu antecipar feriados copiando uma medida da cidade de São Paulo. E não só antecipou feriados, como também criou feriados específicos em razão da pandemia para manter essa paralisação quase que parelha a São Paulo. Até o dia 4, agora eu não vou, me fugiu aí exatamente os dias que ficaremos parados, estamos aí desde a sexta-feira, dia 26, e vamos ficar parados aí até a próxima segunda-feira, provavelmente, porque ele está abraçando, nós temos em meio a isso tudo um feriado nacional, né? Corpus Christi, que vai acontecer aí na próxima sexta-feira, tem o feriado do aniversário da presidente da ABESE também, que é em 1º de abril, então tem um feriado decretado para isso. Tira aqui ao vivo, Lázaro. O feriado não é nacional, né, Selma? O feriado do seu aniversário. Bom, brincadeiras à parte, no Rio de Janeiro, houve um consórcio, uma reunião envolvendo prefeitos de várias cidades, nem todo mundo aderiu a essas medidas mais restritivas, e houve antecipação de feriados e algumas medidas também de restrição de atividades. Então, aí eu tenho que abrir um outro leque para lembrar o seguinte. Lá em 2020, o governo federal editou normas específicas, nós temos tudo isso em estudos que mandamos aí para as associadas, né? Editou normas para decretar o que são atividades essenciais, quais são, e isso está valendo até hoje. Aí o que acontece em alguns lugares é que essas medidas vêm seguidas de alguma ampliação de funcionamento ou de restrição para essas atividades consideradas não essenciais ou eventualmente até essenciais. Nós só vamos ver medidas de restrição para atividades essenciais quando estivermos no efetivo lockdown, que não é o caso do Rio de Janeiro, que embora não esteja previsto de forma expressa a palavra atividade de segurança privada nessas últimas medidas do Rio de Janeiro, nos considerando, está lá, considerando a lei XPTO editado pelo governo federal, considerando o decreto tal que trata das atividades. Aí vem vários considerandos, que aí é o papel do advogado tentar ajudar vocês a entenderem, a simplificar a norma, né? E aí ele não restringiu as atividades essenciais, até porque nós poderíamos viver um colapso muito sério em termos de segurança se a segurança privada fosse barrada, o que não faria sentido algum. Então, as atividades de segurança eletrônica, inclusive, no Rio de Janeiro, podem funcionar. No Rio Grande do Sul, nós temos uma situação muito parecida com o que eu acabei de explicar e com a diferença do ponto de vista. Eu lembro do meu pai que ele sempre falava assim, olha o bolo ali na mesa, cada um está vendo um ângulo do bolo. Ou seja, cada um tem um ponto de vista do mesmo objeto, da mesma guloseima, no meu exemplo, que é o bolo. No Rio Grande do Sul, a fase que está lá é preta, fase preta, que equivale a uma fase vermelha aqui em São Paulo. Não travou, não é um lockdown e não travou atividades, por exemplo, de segurança eletrônica. A segurança eletrônica pode continuar funcionando na fase preta que se encontra lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente tem que olhar sempre o quê? O decreto, o que está dizendo a norma e as atualizações. E na pandemia, nós temos tido um fenômeno que eu digo que não é muito atípico no Brasil, que é o volume de regras. O Brasil é um dos países que mais cria regras no mundo. E digamos que a gente só aumentou um pouquinho essa realidade. E foram muitas regras sucessivas e num tempo muito curto. E isso está gerando essa confusão para as pessoas, de um modo geral. E aí, mais uma vez, a importância da ABESE chegar e buscar simplificar essas regras para que as empresas possam tomar a melhor decisão e continuar seguindo seus compromissos de trabalho. Maravilha. A gente deu um giro. Faltam alguns lugares, a gente vai tentar abordar aqui rapidamente, mas nós gravamos um vídeo para justamente dizer para as pessoas, mandem as suas dúvidas, na verdade, mande os decretos, porque é isso. A gente precisa traduzir o que está escrito no decreto para que os empresários tenham segurança para a tomada de decisão dos seus
das suas empresas, né? E aí, antes de gente, de repente, tem algum outro lugar importante, os que estão aqui, olha só, tem gente comentando aqui, eu só não estou conseguindo, tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha, vocês, do Notari, ele diz o seguinte, vocês sentem que essa restrição pode permanecer por mais tempo do que o já... né? E depois nós temos aqui o José Roberto falando que não é fácil para as empresas como a nossa que atua no país, cada local, exatamente, cada local com a sua regra e pior, né? A cada dia ou a cada 2 dias vem uma novidade e aí implementa-se o decreto. Então, uma loucura, a gente precisa estar atento e à disposição para justamente ajudar essas empresas. Então, por isso essa live extraordinária, então aproveitem, tirem as suas dúvidas nesse momento online aqui, senão a gente vai atrás da informação. E já depois do vídeo que foi gravado aí no final de semana, já outros pedidos já entraram e nós já respondemos e outros já estamos respondendo, né, Lázaro? Mas sabe, um outro ponto que eu acho super importante é a questão das jornadas de trabalho. Você falou, São Paulo nós estamos vivendo, Rio de Janeiro teve antecipações também de feriados. Vamos deixar a parte política de lado, que não nos compete aqui, pelo menos neste momento, mas como é que fica, fica muito mais caro para as empresas, não é? Exceto se o sindicato que as empresas estão recolhendo, né, seguem a sua convenção coletiva, fizerem um aditamento na convenção coletiva para prever esse tipo de situação, né, que é imprevisível, na verdade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as jornadas de trabalho, que eu acho um tema super importante. Olha, Selma, até a Patrícia aqui. Oi, Patrícia. Pati, Cláudio. Eu acho que é transmissão de pensamento, isso mesmo, perfeito. Ela até comentou, mas também ela conhece o ponto eletrônico, né, Selma? Que eu falo, o ponto eletrônico aqui está nos alertando, lembra daquele ponto. Eu acho que é importante sim a gente falar disso, e aí eu só quero aproveitar, Selma, e lembrar o Power Cam do Rio de Janeiro, ele até comenta um ponto aqui no meio do chat, é verdade. que eu acho que é legal a gente dizer para ele que, olha, a gente não quer ficar falando de Covid, viu, Power Cam? Todo mundo falando de Covid. Não é Covid. Covid eu acho que virou normal em qualquer assunto, mas o nosso objetivo aqui é falar da tomada de decisão para as empresas lidarem melhor com esses desafios decorrentes dos decretos que impedem o funcionamento de atividades, por exemplo. E a Selma levantou muito bem a questão trabalhista. Eu preciso complementar a pergunta dele. Na verdade, ele faz uma pergunta logo que ele entrou, dizendo assim, qual o papel da BESE no mercado de segurança eletrônica, né? A Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, que representa a cadeia toda, os seus associados, a indústria, distribuidores e prestadores de serviços, e que, na verdade, tem como função básica regulamentar, fomentar negócios e capacitação. E a gente... uma história aí de 25 anos buscando tudo isso nesse mercado, tá? Então, só para responder, não deixar ninguém sem resposta aí, Lázaro. Agora, vamos falar de jornada de trabalho. Olha, da jornada, você vê que o mesmo fenômeno, o mesmo ato, como, por exemplo, uma antecipação de feriados, ele gera diferentes desdobramentos, como, por exemplo, a folha de pagamento. E vai variar a providência. Para eu tomar uma decisão, eu preciso ter informação. E tenho que entender qual que é o terreno que eu estou atuando. Em São Paulo eu tenho uma realidade, no Rio de Janeiro eu tenho outra, no Paraná eu tenho outra, em Santa Catarina outra, enfim, Minas Gerais outra e assim por diante. Vamos começar por São Paulo, Selma, porque nós temos desdobramentos diferentes, mas eu vou falar primeiro da regra geral da lei, que vai valer para qualquer lugar, salvo as exceções que eu já toco em São Paulo. A regra geral da lei. Como que funciona o trabalho em feriado? Vocês sabem que o feriado, como regra, é um dia para o descanso. Mas algumas atividades, elas, por sua natureza, elas não podem sofrer descontinuidade. É como se eu tenho atividades que eu tenho que trocar o pneu com o carro em movimento. É bem essa a ideia, que é o caso da segurança eletrônica, atividades de vídeo monitoramento, rastreamento, são atividades aí essenciais que funcionam muitas vezes 24 horas por dia. Ou seja, 24 horas por dia, inclusive sábado, domingo, feriado.
E aí, com a antecipação do feriado, encavalado, quem um dia sonhou, né, Selma? Seria nosso sonho de consumo, né? Ter uma semana inteira de feriado para a gente poder ir para a praia e curtir um belo dia de sol, vários belos dias de sol. Mas não é assim que... Deixa eu fazer um parênteses, só para... Claro. A tese continua trabalhando, nós não paramos, então todo esse período, por favor, mais informações, só olhar nas redes sociais e os canais de comunicação, porque nós estamos em home office, mas estamos trabalhando normalmente. Diga, Lázaro, fala um pouquinho. Muito bem lembrado, até porque é um cenário bem atípico, né, Selma? A gente não podia parar. Então, com a antecipação de feriado, surgiram as dúvidas. E a mistura de dúvidas. Olha, a gente já esclareceu que uma coisa é antecipar feriado. Outra coisa é o plano, são planos emergenciais que dizem o que pode ou não funcionar. Já que eu sei que eu sou segurança eletrônica e posso funcionar, como fica a gestão da folha de pagamento do meu colaborador que vai trabalhar nesses dias que são considerados feriados? Isso vale para mim ou não vale? Antes de eu responder isso, deixa eu lembrar o que diz a lei. Nós temos uma lei específica que regulamenta o trabalho em feriado, que em regra diz o seguinte: quando existe o trabalho em feriado, a empresa deve pagar esse dia em dobro ou deve conceder uma folga compensatória. E isso gera muitas dúvidas, porque as pessoas não sabem quando devem dar essa folga compensatória, e aí vem sindicatos, muitas vezes, que regulam esse ponto. A maioria não regula, mas muitos regulam. Então, nossa recomendação, a BESE fez um estudo e recomendou às associadas: olha, onde não houver regra específica sobre o trabalho em feriados, como houve a antecipação, negocia aí diretamente com o seu colaborador o pagamento, a concessão de folga compensatória, que essa tende a ser a regra da maioria dos negócios, porque todos foram surpreendidos. E nem o empregado tem o interesse de comprometer o caixa da empresa. A empresa tem que ter uma gestão sustentável, contínua. Nem grandes players, grandes empresas estavam ou estão preparadas para pagar uma sucessão de feriados de uma vez. Então, a maioria concedeu folga compensatória. Por favor, enviar uma solicitação agora, tá? Eu vou tentar te mandar uma outra solicitação. Vamos ver se você recebe aí. Estão dizendo para você diminuir os frames da sua câmera, viu? A internet está congelada mesmo. Infelizmente, está acontecendo essas coisas hoje. Apareça, doutor Lázaro. Ó, o povo tá chamando você aí, Lázaro. Vamos lá. É só você pedir para entrar, tá? Eu estou tentando te mandar um convite para ver se você consegue voltar. A gente vai tentar aqui de forma... Bom, é isso. O fato é que nós achamos super importante fazer essa live extraordinária para poder realmente esclarecer todos esses pontos e auxiliar aí nas suas dúvidas. Como ele não está conseguindo voltar, eu vou fazer o seguinte, gente. Mais informações em relação ao que vocês, na sua região, no seu município, manda para a BESE, manda para os canais da BESE, a gente recebe contato@bese.org.br, secretaria@bese.org.br, e aí nós vamos poder tirar suas dúvidas, porque realmente cada dia tem uma novidade, né, gente? Cada momento tem uma novidade. Ele está pedindo para esperar um pouquinho, para a gente... que ele vai tentar entrar de novo. Vamos ver aqui, a gente está esperando, sem problema nenhum. Olha lá, estou te enviando a solicitação de novo. Vê se você consegue. Não está conseguindo participar. Ele está... Aqui está dando para mim a mensagem, eu mando o convite e diz, olha, não está conseguindo participar, nem pelo outro canal. Gente, de qualquer maneira, assim, o que a gente esclareceu aqui rapidamente... fizemos um giro pelo país sobre essas restrições todas loucas que estão acontecendo. Cada hora é uma restrição diferente, cada momento a gente tem uma novidade. A cada 2 dias em São Paulo, novidades. E com isso, as nossas associadas têm realmente
nos procurado para nos auxiliar. Então, esse vídeo, o que ficou gravado do nosso bate-papo, nós vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube, também vai ficar aqui no canal oficial da BESE. E muito obrigada para você que ficou com a gente até agora, né, até esse momento. E eu espero que realmente tenha utilidade pública e que a gente possa ajudar no que for possível em qualquer lugar do país. A BESE está sempre à disposição. Um abraço grande para todos vocês e até a próxima. Até mais, gente. Um abraço.